Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. E estamos aqui semanalmente, toda quinta-feira, trazendo um episódio que tem abençoado e enriquecido a sua vida, certamente. Quero deixar um recado rapidinho aqui para vocês, já iniciando esse podcast, onde nós teremos participação de mais um testemunho aqui poderoso que vocês vão ouvir já já. E dizer a você que é empreendedor, você que tem um negócio, ou até mesmo você que é um profissional liberal. Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um WhatsApp onde você pode, um link na verdade, né, onde você pode entrar em contato diretamente comigo para fazer uma consultoria, tá? E a partir disso, quem sabe, caminhar juntamente conosco aqui através da nossa agência, tá bom? E aí eu quero falar para vocês, né, desse pastor que já tem um tempo, né, que estávamos marcando, e hoje, graças a Deus, deu certo da gente trazer essa história que é lindíssima. Esse pastor que já esteve conosco lá na nossa igreja, ele vai contar um pouco dessa história que ele viveu no Senhor e já estava no nosso radar já há um tempo, né? E aprova o Senhor hoje nós gravarmos esse EP. Então, sem mais delongas, quero falar aqui desse pastor que nasceu em Venturosa, mora lá, né, pastor? Sim. Mora, nascido, criado lá em Venturosa, já há 26 anos nesse ofício de pastoreio, casado com Jacilde Souza, é pai de 3 filhos e queremos mandar aí um beijo para sua esposa Jacilde e para seus filhos Amanda, Amadeu e Lucas. Ele que é pastor da Igreja Batista Missionária Independente ali em Venturosa. Seja muito bem-vindo, pastor Marcelo, ao MapaCast. Amém. Somos gratos a Deus por estar aqui. Agradecemos também o convite de estarmos aqui. Para nós é uma honra, é um privilégio. Amém. Estamos aqui para testificar, né, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E para nós é um privilégio poder fazer isso e poder compartilhar. Somos gratos a Deus. Espero que os ouvintes estejam ligados, que Deus abençoe as pessoas que estão agora assistindo e os que vão assistir, né? Sim. Pela audiência que é grande Amém. desse podcast. Amém. Se Deus quiser, muitas pessoas serão abençoadas através dessa história de fé que o Senhor tem, né, pastor? Vamos iniciar falando um pouquinho da sua infância. Conte pra gente como foi o seu contexto. A minha infância foi ali na cidade de Venturosa. Nasci em 64, completei 60 agora, em outubro. A minha infância, sou de uma família humilde, muito humilde, uma família simples. Meu pai trabalhou muito tempo para o DENIT. Meus pais são paraibanos, vieram para Venturosa há muitos anos e eu me criei em Venturosa. Toda a minha infância foi lá em Venturosa, na cidade, né? Vivi sempre por ali, estudei. E a minha infância foi de uma pessoa bem simples e de uma pessoa comum, do interior do Nordeste, mais precisamente do início do sertão ali. Mas foi uma infância, digamos assim, normal. Não foi normal no sentido que a partir dos 14 anos eu comecei a beber, foi quando eu entrei no alcoolismo, que me levou para uma vida de muita tristeza e angústia, que eu comecei a beber com 14 anos de idade. E aí, até então, foi uma infância... Nós, antigamente, tínhamos infância, de fato. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Mas a minha infância foi sempre de uma pessoa muito simples. Ô, pastor, e hoje analisando, olhando para trás, o que é que o senhor percebe que o levou para esse caminho do alcoolismo? Qual falta que você hoje faz análise que te faltava? Deus, tudo bem, né? Nós sabemos que Deus ainda não tinha chegado na história, tecnicamente, mas o que era o contexto que te fez procurar isso? Na verdade, foi amigos. Influência, né? Amigos, entre aspas, a gente pode dizer. Os ambientes, né, pastor? O ambiente, o contexto em que eu vivia. Eu trabalhei em uma panificadora em que um dos meus colegas, inclusive o padeiro, bebia muito. E foi com ele que eu bebi pela primeira vez.
E aí aquela convivência com aquelas pessoas que viviam naquele mundo me levou também para aquele contexto e para aquele mundo, né, do alcoolismo. Quando eu cheguei aos 30 anos de idade, eu já estava um alcoólatra mesmo, inveterado, caído na sarjeta da minha cidade, sem conseguir mais trabalhar. Com 30 anos chegou nesse Cheguei a estágio. esse ponto. A minha esposa disse, olha, não vai dar mais para viver com você desse jeito, você não consegue mais trabalhar, tá bebendo, porque eu saía para o trabalho, quando voltava para almoçar, eu ia para os bares, não voltava mais para o serviço. Na verdade, me tornei um alcoólatra e caí na sarjeta da minha cidade. E aí, com 30 anos, eu cheguei a esse ponto. E aí foi quando Jesus entrou na minha vida, no dia 2 de setembro de 95. Eita, marcou, não foi? Mas esse período antes, Jesus foi uma vida muito sofrida. E a gente que cai no alcoolismo, as pessoas que vivem em nossa volta sofrem mais do que nós. Acredito. Como minha mãe, minha esposa, meus filhos. Minha esposa sofreu muito, muito. Meus filhos tinham vergonha de mim, porque os outros meninos passavam e diziam, eu vi teu pai bêbado caído na rua. E eles ficavam muito tristes. Né? Então, foi uma vida muito triste. Mas um dia eu conheci um homem chamado Jesus e ele mudou a minha história. Aleluia. E é muito comum esse tipo de situação em cidade do interior, né, pastor? E agora tá chegando as drogas, né? Esses dias eu estava conversando com uma prima e ela me falando ali na redondeza de Saloá, ali em Miracica, jovens de 18, 19 anos já entregues à cocaína. E é uma realidade muito triste, porque não é só o álcool, né? Tá entrando outras coisas já numa fase tão jovem, né? Os jovens já literalmente viciados em coisas mais pesadas, né? E Sim. eu tenho percebido que isso tem ficado muito comum. O interior é muito normal beber até cair, aquele negócio todo, né? O álcool é a porta De entrada, de né? entrada para todas as outras drogas. Eu sou capelão de um presídio há 16 anos. Eu sou capelão do presídio feminino de Buíque. Uau. Trabalho lá há 16 anos e a gente vê muito caso. Também sou pastor de 14 congregações rurais. E a gente vê em vilas, povoados, longe das cidades, onde a droga chegou de uma forma terrível. Meu Deus. Onde tem muitos jovens, adolescentes, e lá eles têm até uma facilidade, tanto de traficar, porque não tem polícia, só quando há uma morte, um caso assim, e as drogas têm tomado conta de todos os lugares. Tem essas correntes que dominam, como o PCC e outros, eles entraram em todos os lugares e hoje é uma tristeza muito grande. Por exemplo, lá no presídio feminino de Buíque, a gente tem menina com 18 anos de idade, meninas que estudaram faculdade, mas que conheceram a droga também em faculdades. Meu E Deus. que os pais investiram, mas elas se viciaram e hoje estão presas. Meu Espírito. Pessoas cultas, pessoas de poder aquisitivo alto também. E a maioria que está lá, de mulheres, uma grande parte é por causa de drogas. Vício em droga, porque eram casados de maridos que eram envolvidos em droga e sempre o motivo maior é a droga. Que triste, né? É. Precisamos orar mais pelos nossos jovens para que o Espírito Santo convença e só Ele pode nos libertar, né, pastor? Só Jesus que pode fazer essa obra Verdade. na vida dessa pessoa. E aí me conte o que foi que aconteceu nesse dia 2 de setembro, foi? Dia 2 de setembro de 95, dia da minha conversão, sábado à noite. Olha, eu tinha 6 anos e o senhor estava se encontrando com Jesus. Me diga aí, como foi isso, né? Você já estava ali na sarjeta, aquele negócio todo, estava perdendo tudo, emprego, família. Você já estava ouvindo? Alguém estava te evangelizando? Como foi isso? A minha família sempre foi muito católica.
minha mãe principalmente. Então, nos criou dentro de um catolicismo, mas não era de um catolicismo como muita gente tem hoje. Nós éramos católicos mesmo. Minha mãe principalmente, devota, e tinha essa área religiosa do catolicismo. Depois eu conheci outras religiões quando eu cresci, né? Passei por outras religiões, mas sempre com decepções, com questionamentos. E aí foi quando eu me entreguei à bebida, que fui para o fundo do poço. Quando a minha esposa disse que não dava mais para viver comigo, eu digo, é melhor tirar a minha vida do que perder os meus filhos. Pensei no suicídio, mas aí recebi um convite para ir a uma festa de uma igreja. Um convite para ir a uma festa de uma igreja. Eu já tinha passado por outras religiões, como Cristã do Brasil. Quando eu congreguei, me batizei na Cristã do Brasil, me decepcionei tanto que eu rasguei a Bíblia. Meu Deus. Eu disse, se esse é o teu povo, eu prefiro ir para o inferno. Rasguei a Bíblia na vista da minha esposa. E que revolta foi essa, pastor? Foi porque eu me frustrei com a religião quando eu comecei a conviver com aquele povo. Ah, sim, porque geralmente... Não foi com Cristo, Sim, quem nos frustra mas são com as as pessoas sim. que eu comecei a conviver. E às vezes quando a gente ainda tem uma fé imatura, né, pastor? Aí Sim. a gente chuta o balde. Na verdade, era uma religião que hoje, né, a gente sabe que tipo de procedimento tem na questão religiosa. Os ensinos. Né? Aí eu me decepcionei muito e digo, eu não vou me envolver mais com religião nenhuma, tal. Mas aí recebi esse convite. Numa semana que eu tinha me embriagado, tinha entrado dentro de uma serraria de um homem de uma cidade e destruí tudo dentro da serraria. Fala-me, meu Deus. E era dos brabera, dos violentos, daqueles que quando bebe pensa que é lampião. Eita. E eu fui professor de artes marciais. Vixe! Disputei 32 campeonatos de artes Mas bebo marciais. não fazia nada, pastor. Bebo não dava nem uma pirueta. Ninguém tinha coragem de brigar comigo, na verdade. Porque o senhor já tinha um nome, né? A gente tinha feito uma fama nessa área. Graças a Deus, nunca briguei, porque ninguém nunca veio. Eu também andava armado. Vixe, meu Deus. Andava armado. Mas foi uma vida muito triste. Eu sei que naquele sábado à noite eu tinha recebido um convite. Eu disse, não, eu vou. Já fui para tantas religiões, eu vou um convite. E a primeira vez que fui, me converti. Uau, foi avassalador Em então, 95, pastor Vladimir Silvino da Silva era quem estava pregando. Tá vivo A igreja ainda? na época é a Igreja Batista Nova Visão, ele era pastor da igreja, ainda hoje tem a igreja lá em Venturosa. E ele tá vivo ainda? O pastor tá. Tá. Esse pastor me ganhou para Jesus, esse pastor me batizou, esse pastor me consagrou a pastor também depois. Então aí, quando eu me converti no dia 2 de setembro, abandonei tudo, inclusive a arte marcial, que eu também era profissional de artes marciais. Mas foi abandonei aquele tudo por Jesus. Bem radical, né, pastor? Aquela Fui bem conversão radical. genuína. Foi. Abandonei tudo. Eu tinha mais de 500 revistas e livros de artes marciais. Eu era professor, a gente dá aula teórica e prática. Disputei campeonato aqui em Garanhuns, Recife, Caruaru, campeonatos profissionais. Mas, graças a Deus, quando eu me converti, eu abandonei tudo. Eu digo, não, se é para ir para Cristo, eu vou com tudo. Aí abandonei tudo e fui servir só a Cristo. Na época eu trabalhava em uma panificadora, que a minha área era panificação. Trabalhei em panificação 17 anos. Fiquei só trabalhando na padaria, mas abandonei os esportes e tudo. Na verdade, eu não sou contra, quando eu digo que abandonei o esporte, não é porque eu seja contra o esporte. Inclusive, o que eu fazia, que era karatê, eu abandonei porque quando eu me converti, só tinha eu convertido na academia e lá se dizia muito palavrão, muita coisa. Eu digo, não vai dar para mim ficar aqui. O esporte em si é muito bom, muita disciplina, muito, muito bom. Mas eu quis sair e o meu caminho foi só Cristo a partir de então. É interessante esse ponto que o senhor está tocando, porque de fato não tem a ver com o exercício em si, mas você discerniu que aquele ambiente não dava mais. Sim. Né? Que muitas vezes muitas pessoas não têm essa sabedoria mesmo, né? Acha que pode continuar convivendo com as pessoas, pode frequentar determinados ambientes. E não, a verdade é que muitos lugares e pessoas são muito perigosas para estarmos
em alianças, né? Porque às vezes para queda é isso aqui, né? E aí você discernir exatamente que eram ambientes que não dava mais para caminhar e de fato renunciar, né? Esse ambiente. Eu tenho cuidado às vezes de falar quando se trata de esporte, porque tem muitos cristãos que praticam seus esportes, inclusive eu conheço muitos, né? Para mim, do mundo que eu vim e de onde eu saí, eu tinha que abandonar tudo, senão eu não ficava. Radical, né? Eu tinha que ser bem radical, porque senão eu não conseguia ficar. Então eu tive que sair de tudo e me empenhar somente naquilo. Aí, esse foi o meu foco, tanto que 3 anos depois eu me tornei um pastor. Recebi o chamado pastoral. Com 3 anos e meio depois eu já era pastor, Uau, porque eu me dediquei unicamente àquilo ali. que tremendo. E o senhor lembra a palavra que foi pregada naquela noite? O pastor Vladimir pregou a mensagem sobre águia, né? E foi uma palavra que se converteu 2 pessoas. Eu e o Willy, uma menina que hoje mora em Arco Verde, né? E só nós dois se converteu. E foi uma palavra que mexeu muito comigo naquilo. Ele disse assim, se alguém foi tocado por essa palavra e quer aceitar Jesus, levante a mão. Eu levantei as 2 mãos porque eu queria me entregar por inteiro. E aquela palavra até hoje queima no meu coração. Amém. E a partir de então mudou toda a minha vida e toda a minha história. Na minha cidade eu era conhecido como o bêbado de Dona Olívia, que era o nome da minha mãe. Porque ele chamava o bêbado de Dona Olívia porque minha mãe ia me buscar nos bar, ficava até 3 horas da manhã, 4 horas, Que dor. do lado de fora dos bar me esperando eu ir para casa. Aí sempre chamava o bêbado de Dona Olívia, que era ela sempre que ia atrás. A mãe sempre faz isso. No lugar do bêbado de Dona Olívia, hoje eu sou o pastor Marcelo Araújo. E pastor, sua mãe viu isso que Jesus fez? Sim, sim. Minha mãe partiu com 89 anos, convertida. Aleluia. Eu ganhei meu pai e minha mãe para Cristo. Amém. Eles morreram, meu pai morreu com 84 anos de idade, minha mãe com quase 90, com 89, mas todos os dois morreram cristão através do meu testemunho. Uau. Depois veio meus irmãos, minhas irmãs. Eu fui o primeiro a se converter na minha família de irmãos. Graças a Deus, hoje eu tenho irmãos e irmãs que todos são cristãos. Literalmente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Graças E a Deus. deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor. Seu testemunho deve ter impactado muito a cidade, né? É quase igual a mulher samaritana, né? O senhor voltou para contar os grandes feitos do Senhor. Conheci um homem que conhece a minha história e, meu Deus, mudou a minha vida. Sim, porque muita gente conheceu a nossa vida de derrota, né, na nossa cidade. Na verdade, quando eu me converti, eu queria ir embora de Venturosa. Eu sempre fui um excelente profissional na área de panificação. Eu trabalhei em Paulo Afonso, em Alagoas, Maceió, União dos Palmares, Venturosa. E na área de panificação eu era um profissional, graças a Deus, muito qualificado. Eu digo, não, eu vou embora para São Paulo, porque eu tinha um colega meu que tinha ido para São Paulo e ele trabalhava em panificação. Ele disse, Marcelo, soube que tu converteu, vem para cá, para São Paulo, porque eu já tenho um emprego certo para ti aqui. Aí eu orei a Deus e disse, Deus, vou embora para São Paulo. Ele disse, não, você vai ficar aqui para eu mostrar para essa cidade o que eu vou fazer na sua história. Aleluia. E eu queria muito ir embora, porque a Bíblia diz assim, ó, não há profeta sem honra a não ser na sua terra. O lugar onde menos a gente é honrado é na nossa casa, é na nossa terra. E eu conhecia isso. Eu digo aqui, ninguém nunca vai reconhecer o que Deus fez. Deus disse, não, quem vai fazer isso sou eu. E até hoje eu vivo debaixo dessa palavra. Até hoje eu vivo debaixo dessa palavra. Deus nunca me deixou sair. Porque hoje eu já conheço 5 países no mundo, inclusive eu tenho uma base missionária no México. O meu sonho é ir para lá. Eita, meu Deus, que coisa linda. E Já vai. trabalhei na Argentina, com base missionária nossa, da IBMI. Argentina, El Salvador, Paraguai, Estados Unidos e México. Hoje eu tenho minha base no México também. E meu desejo é ir embora. Era ir embora. Mas Deus nunca me permitiu sair do meu lugar, da minha terra.
Então eu estou como Jesus, sem valor para muitas pessoas, no sentido de você ser da casa, mas cumprindo uma missão, que é de salvar a alma, de ganhar vida, de transformar a vida. Lá nós temos muitos ex-alcoólatras, ex-feiticeiro, ex-bandidos, ex-prostituta. Na verdade, o evangelho é feito de ex, né? Ex-esquecidos, ex-abandonados. E assim é que Deus tem trabalhado nessa área da nossa vida, de resgatar as pessoas que têm passado por um processo de queda, de destruição moral, às vezes intelectual. E a IBMI tem sido essa porta, que as pessoas cheguem e se sentem acolhidas e que se sentem amadas para a glória do nome do Senhor. Soube que recentemente o senhor levou o pastor Lindaci para pregar lá, não foi? Sim, levamos Lindaci, foi um testemunho tremendo. Já, na verdade, Lindaci já foi mais de uma vez. Levei, depois ela foi para um trabalho nosso de mulheres, né? Agora mesmo, no Aba Pai, que a gente faz em Buíque, quem foi a pastora Joyce, Aline? que ministrou agora. Que A Aline bênção. Joyce esteve lá ministrando, foi sábado agora. Foi lindo demais. Mais de 150 mulheres. Uau, que coisa Poder linda. sobrenatural. Amém. Lá em Glória a Buíque, Deus. com a missionária Cleide e Léo, que tem esse projeto do nosso ministério. E a gente fica muito feliz, porque lá, por exemplo, foram 8 mulheres que aceitaram a Cristo, que se voltaram. A IBMI, ela tem uma marca que é ganhar almas. Amém. Ganhar almas. Uma igreja começou do zero hoje. É uma igreja com 500 membros, numa cidade muito pequena, que é Venturosa. Muito. Tem quantos habitantes lá, pastor? Uns 20 mil? 18.500, É muito se eu não me engano. pequeno, né? 18.500. Então você tem uma igreja, só a sede, tem 500 membros, numa cidade muito pequena. Aleluia. A gente tem que ver que é Deus e a glória de Deus. É. O que ele Então, disse Deus que tem faria, feito né? muita coisa. O que ele disse que faria, né, pastor? Sim. E nós temos muitos trabalhos rurais, né? Que é uma das coisas que hoje eu oro para que as igrejas abracem essa causa. Na cidade é tudo mais fácil. Mas, por exemplo, eu tenho congregação que é 96 quilômetros, onde pega 70 estrada. quilômetros de estrada de barro. Eu tenho membro de congregações rurais que o cara anda... Uma mulher, eu tenho um exemplo de uma mulher, ela anda 4 quilômetros a pé com 2 crianças para ir um culto. 2 quilômetros para ir, 2 para voltar. A pé, dentro do sítio, com a lanterna. Aí eu já vou chorar aqui. É. Porque às vezes, né, João, começa a chover um pouquinho, né, João? Nós já quer ficar em casa. Você vai para congregações rurais, você vai pegar, você sai ministrado. A gente leva os pastores que vêm de fora para lá. Então, nós temos testemunhos tremendos de congregações rurais. E nós temos 14 que abrangem o município de Venturosa, Pedra, Buíque, Caetés, né, que nós atende. São 14 congregações rurais, 6 igrejas filiais e a base missionária no México. Mas a nossa marca é as congregações rurais, porque quem mora no sítio, minha irmã, não pode vir para a rua um culto. Não pode, não tem carro, não tem transporte, mas quer servir ao Senhor. Se a igreja não for até esse povo, quem é que vai? Se a igreja não investir para ir buscar esse povo, quem é que vai? Então, as pessoas dizem, congregação rural só dá trabalho, é difícil, o inverno é muito difícil. Sim, mas esse povo vai se perder. E nós ficamos trancados em 4 paredes no meio da rua, em uma cidade grande, e com crentes que às vezes moram do lado da igreja e não vêm para a igreja. Desse jeito. E a gente vê, eles vêm de carroça de burro, eles vêm de moto, eles vêm de a pé, eles vêm com os filhos. Você faz um culto dia de semana numa congregação rural com 30 pessoas, 40 pessoas que tem igreja na cidade que não bota. E eles são tudo mais fervorosos do que aqueles que têm toda a condição. Verdade. Então eu sou missionário, eu tenho no meu sangue missões. Eu fui chamado para buscar os perdidos. Então a gente ama muito esse trabalho, nós temos 14 pastores no ministério, missionários, que trabalham nesses campos, investimos nisso, e é a nossa alegria ministerial.
a gente ouvir os testemunhos, as pessoas que foram curadas, saradas, e ser grato a Deus e dizer, não, Jesus me viu aqui e veio atrás de mim. Uhum. Veio abrir uma porta para a gente congregar, para a gente cultuar, adorar Ele. Então isso a gente não tem nada nessa terra que possa pagar isso. É verdade. De vez em quando, né, eu vou... Minha prima que nasceu em Miracica, aí ela quer rever uns amigos e tal, aí a gente vai ali por Miracica, Saloá e tal. E aí eu tenho uma oportunidade de estar ali junto com alguns irmãos, né? Algumas pessoas que ainda nem, por vezes, nem nasceram, assim, tecnicamente, às nossas vistas de novo. E eles sempre pedem para eu tocar, e sempre que eu vou, eu levo o violão, aí canto lá com eles. E literalmente é isso que o senhor disse, você sai ministrado. Eu lembro de uma vez que nós já tive muitas experiências lá. Uma delas, das últimas, eu olhei por um senhor bem alto, mas em um estereótipo muito parecido com o seu. E o Espírito Santo me disse assim, fala para ele que eu vou tocar ele diferente agora. E aí eu disse, meu Deus, esse homem nem nasceu de novo, eu vou dizer que o Espírito Santo tá dizendo isso. E aí eu falei, né? Ó, o Espírito Santo tá me dizendo que tá te tocando diferente agora. Pastor, esse homem, ele ficava se bambeando de um lado para o outro. Eu disse, meu Deus, esse homem vai cair aqui. Ele era muito grandão. E aí, até engraçado que ele disse até assim, minha filha, que oração foi essa que você fez? Que arrepiou os cabelos da perna, tá dura aqui doendo. Ai, meu Deus, eu ri tanto, porque essa simplicidade, né, deles serem tocados pelo Espírito Santo, nós orarmos por pessoas lá que foram curadas, né, declarar cura e a gente ouvir testemunhos. E uma das vezes eu fui para uma congregação bem pequenininha, acho que tinha umas 10 pessoas. Meu Deus, pastor, como eu senti a presença de Deus naquele lugar. Como eu senti a presença de Deus naquele lugar. E tinha uma irmã, inclusive, que ela era da Redondeza, policial, muito inteligente, ela, viu? E explicando sobre o Apocalipse, e eu fiquei encantada, assim, né? Destrinchando, sabe? Versículo por versículo. E foi uma noite tão abençoada, tão abençoada. E eram poucas pessoas, sabe? Uma congregação no quintal, assim, da casa, sabe? E como eu senti a presença de Deus naquele lugar, e você falando essas coisas me traz à memória alguns desses momentos em que eu vivi. São pessoas muito sedentas pelo Senhor. Sim. E marcam as nossas vidas, eles. Pela sua simplicidade, pela sua sinceridade, pela sua lealdade. Porque o evangelho é um mendigo que encontrou pão e que vai atrás de outros mendigos. Isso é o evangelho. Então, quando eles encontram isso, eles vão atrás de outras pessoas. E ele se torna essa ponte, né? E você vê muito isso quando o evangelho, o verdadeiro evangelho, entra nos lugares. E quando é em área rural, você vê a carência, a necessidade. Aí isso aflora muito neles, como favor de Deus, a forma deles querer ser grato ao Senhor. Então a gente fica muito feliz por isso, de poder trabalhar com eles e receber deles também isso. Muito, muito, muito. Já assistiu aquele vídeo Fé Não Fingida? É um documentário no YouTube. Como é o nome? Fé Não Fingida. Não. Nossa, pastor, é forte, viu? E é falando exatamente sobre essas comunidades, congregações pequenas aqui no sertão, no Nordeste. É muito lindo. Vou te mandar o link lá no Zap. Nossa, bênção demais. Você vai ser muito abençoado. Eu assisti, chorei, largado. Porque é exatamente isso que a gente tá falando. Essa simplicidade. Sim. É esse amor, assim, de uma forma simples, que a gente vê, né? Aos nossos olhos simples, mas que... Sem filtro. Sem filtro, tão genuíno, tão... Que coisa linda. A gente tem muito o que aprender, né, pastor? A gente não sabe de tudo, não. Sim. Que às vezes a gente está em uma posição que a gente julgue ser melhor, ou numa cidade maior, ou com mais informações, mais recursos, mas não se compara. Sim. Muitas vezes com o que eles têm, a alegria que eles têm de receber pessoas, o que eles têm, colocam na mesa. Sim. É aquele negócio assim que você fica, meu Deus, se por eles você não para de comer um minuto. Sim.
Sim, Desse jeito, é né? desse jeito. Eles lhe recepcionam. Dão melhor, né? Primeiro é uma característica do nordestino e do sertanejo. É. Ele sempre quer dar o melhor que ele tem para quem eles recebem. Isso eu carrego assim como um orgulho santo de nós Aham. sertanejos, de nós nordestinos. Né? A gente que eles querem. E quando ele se converte, isso aflora deles. Quando você chega, tudo que eles têm de melhor eles colocam para você, com a maior alegria, sem querer nada em troca. E a gente fica, termina o culto, mas a gente não pode nem vir para cá, não, vamos para casa, vai comer isso, eu fiz aquilo. E a gente fica ali vendo a simplicidade, mas também a fartura e tudo que Deus tem feito. E é uma forma que eles têm de retribuir, que eles dizem, não, a gente tem que agradecer por aqueles que vieram e tal, e isso é muito gratificante. Amém, amém. E, pastor, eu sei que tem uma história muito bonita por trás da congregação, né? A construção, tudo isso. Queria que o senhor contasse pra gente essa história aí. Todo mundo vai ficar passado, né, com o que Deus fez, porque eu sei, o próprio Deus foi te dando medidas e tal. Então, conta pra gente essa história. Sim. Na verdade, a IBMI é uma história de Deus, não é nossa, né? Assim, nós somos apenas instrumento, né? Aleluia. Muitas pessoas compõem isso, mas, por exemplo, a construção do templo, a gente anda contando para outros pastores se animar para construir, para despertar nas pessoas para construir, para erguer templos, para edificação. O da nossa foi uma história, né? Porque quando começamos nós não tinha nada, começamos em um prédio muito pequeno que cabia apenas 30 pessoas, alugado. E eu um dia estava debaixo de um pé de jaguaroba na casa da minha mãe, à tarde, orando, e Deus disse: escreva no chão aí a planta de um templo. Uau. Eu disse: Deus, eu não sei fazer as coisas. Ele disse: mas desenhe o que você sentir. E eu risquei no chão. E quando eu risquei no chão, ele disse assim: agora vá para casa e coloque isso no papel. Eu fui para casa e coloquei aquilo no papel. Aí eu disse: mas para que é isso? Ele disse: eu vou te dar um templo. Eu vou te dar um local. Eu disse: é. Então fiz, cheguei na igreja e disse: ó, com o papel. Mostrei um rascunho e disse: ó, Deus me mostrou isso aqui. Ele disse que ia me dar. Eu não sei como. E era uma comemoração de uma festa, e levantou um irmão e disse assim: escolha o terreno, aonde o senhor escolher eu pago. E dou todos os tijolos. E eu fiquei perplexo, né? Porque nós não tinha condição nenhuma, mas aquele irmão levantou, ele hoje mora em Arco Verde, é o irmão Geneval. E a gente foi escolher o local do templo, escolhemos, ele comprou. E eu digo: agora para construir vai ser bem difícil, porque nós não temos condições e não tem quem construa. Tem que se fazer uma planta oficial. Eu disse: não, você vai fazer a planta. E eu terminei fazendo a planta oficial. Lá é 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel. O templo é bem bonito. E fiz. E eu disse: Deus, e quem vai construir eles? Você? Eu disse: eu sou padeiro, não sou pedreiro. Mas foi um Noé mesmo, não foi? Foi, ele disse: eu fiz Noé fazer uma arca, quanto mais tu fazer um templo, Marcelo. E para começar você não precisa gastar dinheiro, você precisa só ter coragem, eu vou te dar. Porque são 59 colunas que vai ser cavado aqui. E minha esposa ia me buscar às 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu dentro dos buracos cavando. Meu Deus. Com alguns irmãos que também abraçaram a visão. E assim nós começamos a construir o templo. Passei mais de 10 anos construindo o templo que hoje é a IBMI sede Venturosa. E no meio da construção houve muitos milagres. O milagre de, por exemplo, do teto. Eu levantei ela, mas para colocar o teto, só a mão de obra da estrutura custava 15 mil reais. 15 mil reais para mim naquela época como se fosse 1,5 milhão.
Eu tinha, há 6 anos atrás, terminei um culto e eu estava saindo da igreja, aproximadamente 9h30 para 10 horas da noite. Um homem chegou perto de mim e disse assim: me dá R$ 10 para eu chegar na minha cidade. Eu tinha R$ 10 no bolso e eu tinha a mulher e 3 filhos. E com aqueles R$ 10 eu ia comer porque a gente não tinha comido. Aí o Espírito Santo disse: dê os R$ 10 a ele. Eu disse: eu vou te dar o dinheiro porque Deus está mandando te dar. Agora tu nem vai beber com o meu dinheiro e nem vai usar droga. Ele disse: não, isso aqui é para eu chegar na minha cidade. E eu dei os R$ 10 a ele e fui para casa com fome, com os meus filhos e minha esposa. 6 anos depois, eu fui numa serralharia para o cara fazer o orçamento da cobertura da mão de obra. E quando eu conversei com o serralheiro, ele disse: eu faço por 15 mil a mão de obra do seu serviço. 15 mil. Eu digo: é impossível, não tenho condição. Não vou cobrir isso nunca. E no outro dia, chegou o cara que trabalhava na serralharia, fichado nessa empresa, e disse assim: o senhor foi ontem lá na empresa contratar o dono da serraria para fazer seu serviço, não foi? Eu disse: fui. Ele disse: eu estava lá ouvindo, eu trabalho lá, eu vim fazer uma proposta para o senhor. Eu disse: o quê? Eu vou pedir demissão da empresa e eu vou fazer a sua coberta em 30 dias. O senhor só vai me dar R$ 200 por semana e vai me dar café, almoço e janta, porque eu vou vir, sair de lá e vou vir ficar aqui, dentro da igreja. E vou cobrir sua igreja. Meu Deus do céu. Eu disse: mas por que você vai fazer isso? Ele disse: porque há 6 anos atrás você me deu R$ 10 para eu chegar na minha casa. Eu sou um ex-presidiário. E naquela noite você me deu R$ 10 e você me disse: quero comer dos seus filhos se eu comer. E eu quero lhe retribuir como que fosse esses 15 mil, eu quero te devolver. Eu vou pedir amanhã as contas da empresa e vou vir fazer isso para o senhor. E ele fez. Ele cobriu a igreja e fez o serviço em 28 dias. Meu Espírito Santo. Então, É eu forte, né, João? acredito muito em você investir na vida das pessoas. Ai, pastor, como a Eu gente nunca precisa esqueci ouvir. a vida desse cara. Não conheço Eu ele. Ele acredito. veio, fez isso, foi embora para São Paulo de volta. E ele disse a mim: o meu trabalho é esse em São Paulo. Só que eu sou casado com uma mulher daqui. E eu me envolvi em um crime, fui preso em Canhotinho. E no dia que eu saí de Canhotinho para chegar em Arco Verde, eu peguei uma carona até Venturosa e fui lá na sua igreja e o senhor me deu R$ 10. Mas isso foi muito forte na minha vida. Eu acredito. Então hoje a igreja está coberta com esse milagre que ele fez. Terminou, em 28 dias foi embora, nunca mais vi ele, não sei onde ele está, mas Deus usou ele tremendamente para fazer isso. Então, a igreja é toda feita de sonhos, de milagres. E é Lages que foi para bater, que ímpio foi quem bancou. E depois da igreja veio o colégio, né, que é hoje é um dos maiores colégios particular da região, que é o Colégio Batista Bereano, que foi feito também em um projeto de Deus que nasceu de uma escolinha bíblica infantil que eu tinha dentro da igreja. Hoje construímos um colégio que hoje, no 3º ano que está funcionando, como ensino fundamental até o 9º ano, nós já tem 230 alunos. Então, a nossa vida é só milagre. Milagre atrás de milagre, né? E a importância de ouvir o Espírito Santo e ser guiado por aquilo que ele disse, né? Sim. Porque você fez uma plantação e colheu 100 vezes mais Sim. dessa plantação, né? Sim. Deus, ele sempre tem aqueles que faz e aqueles que investe para que seja feito. Graças a Deus, Deus tem feito sempre isso conosco. Porque um pastor, ele não precisa ter dinheiro, ele precisa ter alguém que invista nele, na visão que Deus deu a ele. É isso que eu sempre levo para as igrejas, para os pastores. Digo, porque às vezes um pastor tem uma visão muito grande de Deus. Como Deus deu a Moisés para sair do Egito, Deus deu a visão a Moisés, ele foi o povo. Foi ao líder, né? Foi o líder. Então, se você não tiver na sua igreja as pessoas que acreditem em você, e só quem faz isso é Deus. Só quem convence as pessoas é Deus. Então,
No nosso caso foi isso. Deus enviou pessoas que acreditou na visão que Deus colocou no nosso coração. Como do colégio, por exemplo, da igreja, do colégio. Eu sempre vou, inclusive quando eu fui para a Ebenezer, fui com o Ricardo, que é um dos maiores investidores no sentido do colégio, né? Que investiu no colégio muito, né? Porque é um projeto do colégio, o projeto inicial era 2 milhões. Nós tínhamos R$ 700 no caixa da igreja para começar um projeto de 2 milhões. Ai, meu Deus. O engenheiro e o arquiteto disse, o senhor tem quanto para começar? O senhor tem mais ou menos 900, 1 milhão? Eu disse, eu tenho R$ 700. Ele riu para mim, o engenheiro. Disse, o senhor está brincando comigo? Eu disse, não, estou dizendo a verdade. Ele disse, o senhor vai começar essa obra com R$ 700? Eu disse, vou. Por que você vai começar? Eu disse, porque Deus mandou começar. Ele olhou para mim e disse, eu queria ter essa fé. Ele não era cristão, ele disse, eu queria ter essa fé que você tem. Eu disse, mas você tem direito a ter, tá? Se você quiser. Ele disse, mas o senhor vai começar? Eu disse, vou. E começamos. Aí foi da época que Ricardo veio, mandou me chamar e disse assim, o senhor vai começar realmente a obra? Vou. Ele disse, mas o senhor sabe o quanto é? Ele disse, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Não tem R$ 700? Tem. A partir de hoje, o senhor vai ter 100.700. Eu vou lhe dar 100 mil. Agora eu não posso fazer nada mais do que isso. Só posso fazer isso. Tá certo? Eu disse, meu amigo, eu tava com R$ 700. 100 mil. Agora eu tô com 100 mil, tô um milionário. Vamos começar. Ele disse que ia gastar só 100 mil. Já gastou mais de 1 milhão lá. E agora nós vamos fazer a quadra. E é um colégio lindo, com capacidade para 600 alunos. Estamos com 330 no terceiro ano. O MEC nos aprovou como 9º ano, no primeiro início, que não faz isso em colégio nenhum. Uau, é muito milagre, uau. Nesse colégio nós temos bolsistas da comunidade da igreja que não pagam nada como bolsistas. Então a minha maior alegria é que eu vejo filhos de pessoas simples junto da comunidade, filhos das pessoas simples junto com pessoas de grande porte financeiro estudando na mesma sala. Um ensino cristão, confessional, a líder naquele lugar. Inclusive o lema do colégio é Fábrica de Sonhos. Nós queremos formar príncipes e princesas para a nossa geração. Amém. E vão fazer. Então, o IBMI vive de milagres. De milagres. Tanto aqui como fora do país também, que a gente foi trabalhar. Trabalhei 5 anos na Argentina, um lugar muito difícil, mas conseguimos formar discípulos lá. No Muita México, resistência, nós temos uma base missionária no México onde rola o maior tráfico do planeta. México é pesado, né? O tráfico do Brasil é fichinha para o México. E nós temos uma base lá, graças a Deus, com várias famílias servindo ao Senhor. Lançado pela IBMI. Eu conheci esse pastor nos Estados Unidos, ele é um médico, médico, a esposa dele é uma enfermeira. E nós se conheceu e nós abrimos esse trabalho no México e tem sido uma bênção, para a glória de Deus. Falta só ir lá, né, pastor? Mas já... México? No México, né? No México eu já fui 3 vezes já. E no início eu entendi errado. Você dizendo que só faltava ir lá. Não, no México eu tenho uma base e já fui lá 3 vezes. No México a gente já foi várias vezes. Ô, pastor, e você sente lá na Argentina muita resistência? Desses países que vocês têm base, o qual é que você percebe assim mais resistente ao Na Argentina evangelho? há um principado muito forte, no sentido de cada 10 famílias que você encontra na Argentina, tem incesto. Misericórdia. De cada 10, eu boto 6 famílias, as filhas têm filho com os pais, Tá com os repreendido. irmãos. Isso choca muito. Ixi, demais. E parece uma cultura. Porque na Argentina tem uma lei que uma mulher que tiver 5 filhos recebe um salário. Quando a família é pobre,
o que é que os pais fazem? Gera filho Menino, né? nas próprias filhas para ter 5 filhos para ganhar um salário. E se transformou numa cultura. Eu e o pastor Wellington, a gente trabalhou lá 5 anos, nós se chocou muito com isso. Então há muitos demônios nessa área. Expulsamos muito demônio em famílias, sempre vindo a maioria dos pais. Muita feitiçaria, muita macumbaria. Já o México é mais droga e bebida. Droga e bebida. Tráfico, né? Tráfico. Os jovens muito cedo nas drogas, no tráfico, né? Mas, por exemplo, no México eles são mais sedentos. Você prega, eles escutam. A Argentina há uma resistência maior. E para nós que somos brasileiros, eles têm uma resistência maior ainda por causa da cultura e da rivalidade do esporte. Cheguei em casa na Argentina, tu é brasileiro? Então vai embora da minha porta. Não, mas eu sou um pastor, não quero ouvir um pastor brasileiro, pode ir. Ouvi muito isso. Eu ia montar uma base missionária em Eldorado, no México, na Argentina. Comprei um terreno por R$30.000, eles invadiram e tomaram. Na Argentina. Tomaram o terreno. Invadiram, construíram uma casa dentro, enquanto um pastor meu foi para Foz do Iguaçu, passou uma semana com a esposa que está doente, eles construíram uma casa de madeira e tomaram o terreno. Eles são malandros demais. Eu já fui lá umas 2 vezes. E teve uma das vezes que o taxista ficou rodando lá com a gente. Eu acho que é fichinha o Brasil, perto da malandragem do povo de lá. Óbvio que não são todos. E né? em relação a nós, é que eles são rivais mesmo. Existem, né? Teve alguns lugares que fomos bem atendidas, mas houve lugares que houve muita resistência. Quando eu vi a gente conversando, que já via que era português, já nem falava. Você entrava assim num comércio, onde as pessoas, né, poderiam lhe tratar bem, já que vai vender, né? Mas não, nem tchuiu, assim, pra você. E a máscara da Argentina é Buenos Aires. Todo mundo chega ali, tem um certo. Mas se você for para o interior, como eu estava a 800 quilômetros da capital, a pobreza é extrema. O pessoal diz que tem pobreza aqui no Brasil. Nós vivemos no Nordeste do Brasil. A gente chega num pobre em Venturosa, tem uma televisão Tem. de 50 polegadas, internet. Motinha, carrinho, às vezes. Tem uma moto, tem um carro e tem geladeira. Você chega na casa de um pobre na Argentina, o banheiro é fora de casa, é um buraco coberto com tauba e um buraco. A casa é coberta com zinco, que você consegue encostar com a mão. Meu Deus. Eu peguei 45 graus de temperatura no verão, numa casa com cobertura de zinco, na Argentina. É isso. E não tem nada dentro da casa. Eu trabalhei 4 anos e 8 meses, a gente queria levar coisa para lá, eles não deixam passar nada. Diz a Argentina, não precisa nada de brasileiro. Eu digo, você não precisa que trabalhe aqui na aduana, mas o pobre argentino, a Argentina não tem pobre que precise de vocês. Diz na nossa cara. Então há um orgulho. É um orgulho, um principado mesmo. É de um orgulho. principado. E a gente Eles se queria acham. Eu ajudar. acredito que aqui na América do Sul, a Argentina, eles são os mais prepotentes em relação à cultura, né? E Eles se na acham época superior, havia uma né? crise muito grande e hoje ainda é pior. Tá pior. Pra você ter noção, na época que eu estava lá, Foi na época de Cristina Kirchner? Eu fui na reeleição Foi. dela. antes dela, Depois fui de novo, teve mas... ela, teve outro. Agora é Milei, né? Tá dando uma tá melhorada. melhorando. Mas na minha época que eu estava lá com o Wellington, aqui um saco de cimento custava R$45, quando aqui era 12. Ixi, meu Deus. Um milheiro de tijolo aqui custava R$360, quando lá custava 4.500. Nossa. Uma melancia custava R$120, enquanto aqui nós comprávamos por 5, Sim. 10. Pastor, e eles não deixam passar fruta, né? Nada. Eu já fiquei 2 meses ali morando em Foz do Iguaçu. Não deixa passar nada. E ali na aduaneira de Foz do Iguaçu para... Qual é o nome daquela cidade ali? Para Paraguai, Cidade do Leste ou para Argentina? Cidade de Leste. Cidade do Leste.
eu ficava vendo o tanto de fruta que era preso lá na aduana. Eu disse, pode entrar banana, pode entrar, meu Deus, verdura. Enquanto a gente traz eletrônico e perfume de lá para cá, né? Não deixa passar eles nada. querem passar comida. Eu fico, meu Deus, e eles prendendo lá. Eu disse, meu Deus, é fruta. Sim, um caso, uma dúzia de banana. De banana, não passa. Sim, sim. Sangue de Cristo não é poder. É uma coisa incrível. É um negócio absurdo. Porque ali é uma trifronteira, né? Foz do Iguaçu Sim. tem Argentina, Paraguai e Brasil. Paraguai, Né? aham. Mas eles têm esse... Quando é para entrar, é bem complicado. Rapaz, que negócio triste, né? Agora, na aduana, para eles vindo lá para cá, nem polícia tem do Brasil. Aí tá bom, né? Eita, Brasil vai A gente, desculhambar. para entrar para lá, é a maior burocracia. Para eles virem para cá, nem polícia tem. Do lado da Argentina, que eu estou dizendo. Lá de Paraguai, sim, na aduana ali. Mas é um... Agora, a pobreza na Argentina é muito grande. É pesado, né? Muito, muito grande. Muito grande. Eu vi criança que os pais não acordavam eles de manhã porque não tinha nada para dar de comer. Muito isso. Então a gente trabalhou muito, investiu muito nessa área. Ainda hoje nós temos jovens que cultuam pela IBMI, que não foram para a igreja, que nos acompanham em rede social e cultuam juntamente conosco. Mas a minha esperança era montar a base, como eles tomaram, eu vim embora. Tomaram. Literalmente invasores, né? E essa cultura, muitas vezes, essa visão, como é até que fala, essa visão mais socialista mesmo, né? Sim, socialista. Eles são muito fortes nisso, Sim. né? A própria Venezuela, que agora caiu com toda essa implementação também, porque é uma visão muito distorcida, né? E às vezes a gente não consegue convencer as pessoas sobre isso. E já parei de querer entrar me gladiar com essas pessoas, seja em rede social, seja presencial, não me passo mais para isso. Mas sabendo que quem convence, mais uma vez, como nós falamos, é o Espírito Santo. Sim. Porque só Ele que pode modificar a nossa mentalidade, cultura. E quando nós conhecemos o Senhor, a nossa cultura não é de direita nem de esquerda. Sim. A nossa cultura é a cultura do reino. Reino. Né? Nós somos... nós não temos a visão de lá ou de cá, não. A nossa visão tem que ser, ou pelo menos buscamos que seja a de Cristo. Sim. E que seja a teocracia, né? Que seja Cristo reinando sobre nós, que é o que ele sempre quis e que um dia se concretizará. Sim. Né, pastor? Sim. Mas eu não sabia que tudo era tão rodado, não, Vicente. Aí já fosse para um monte de países. Já. Missão queima teu coração, né, pastor? Sim, esse é o que queima na nossa veia, na IBMI, é missão. Nós somos uma igreja, o nome é Igreja Batista Missionária e não só é o nome. Nós temos... De verdade, né? De verdade. Vive isso, literalmente. Essa questão de missões. Glória a Deus. E pastor, nos conte mais milagre lá na construção. Tem mais algum assim que foi bem especial, que te marcou bastante? A construção foi toda feita de milagres, né? No sentido de que nós não tínhamos nada, nós não tínhamos recurso, todo tipo de recurso foi feito de forma de milagre. Por exemplo, eu fui quem comecei a construir, sem nunca ter feito nenhum banheiro de uma casa. Eu disse a Deus, por exemplo, e como é que eu vou fazer a encanação hidráulica? Que já tem que começar pelo alicerce, né? Sim. E Deus disse, o que é que você precisa? Eu disse, preciso de um encanador. Ele disse, então eu vou mandar. Aí salvou o encanador. Eu disse, beleza, mas agora também eu vou precisar de um eletricista. Ele disse, eu também vou salvar o eletricista. Você saiu salvando. E tudo que eu precisava em área para construção, ele salvava. Então, é uma coisa que impactou muito a gente em relação a isso. Então, nós temos uma laje porque a igreja lá é 2 andares, nós temos uma laje de 120 metros, e nós armou ela todinha, mas não tínhamos a brita. Na época, um caminhão de brita. Nós não tínhamos recursos. E tudo que a gente tinha pedido, os irmãos já tinham dado, mas não tinha mais.
Eu terminava a culto e dizia, irmão, se você ainda tem 10 centavos, por favor, deixa aqui para a gente terminar a construção dessa. Tá? Nós estamos nessa labuta aí, viu, pastor? Ore por nós, ore por nós. E eu sei que um ímpio passou na época, uma pessoa, e disse assim, por que não bater essa laje ainda aí? E um irmão que estava lá, que tomava conta comigo da igreja, ficava lá, disse assim, é porque não tem dinheiro para comprar ainda a brita. O cara disse assim, que Deus é esse de vocês que não tem dinheiro nem para comprar um caminhão de brita? Você diz que o Deus de vocês tem dono do ouro e da prata? Eita. O menino me disse isso chorando, né? Muito triste. Eu disse, ele falou isso com você? Foi. Beleza. Eu fui para casa e disse, Deus, eu quero te apresentar isso aqui. Essa afronta. Eu fiz do mesmo jeito que foi apresentado a carta do rei Senaqueribe. Apresentei ao Senhor. Quando foi com 3 dias depois, chegou uma carrada de brita. O menino ligou para mim e disse, pastor, o senhor pediu a brita? Eu disse, não. Pois tem um caminhão de brita aqui, com 12 metros de brita, uma caçamba cheia. E eu vou mandar ir embora. Eu disse, não, manda embora não, pode mandar despejar. Não mandaram para quem é para ir? Pode. Mas o senhor pediu? Não. Eu disse, mas pode despejar. Aí mandou despejar, eu fui lá, estava lá, de fato, o caminhão de brita. Quem mandou E o foi menino, God. quem foi que mandou, pastor? Eu disse, não sei, mas tá aí, deixa aí. Depois, esse mesmo cara que criticou, meses depois da laje batida, ele disse, era uma pessoa que tinha sido ele que tinha mandado, e quando ele disse aqui, ele passou 3 noites sem dormir. Eita! E Deus disse, enquanto você não der a brita, você não dorme mais. Como Hoje Jesus esse cara é cristão também. Não, depois de uma dessa. Então, é só milagre naquela construção. Meu Deus do Só céu. milagre. Uma coisa linda. Deus usou ele, né? Sim. Ele afrontou e Deus disse, pronto, quem vai dar é tu. É tu. E ele foi quem deu a brita. Então, é muita história. Muitos milagres. A gente tem testificado isso. O problema é que quando você passa a viver de milagre, você não consegue viver uma vida mais natural. Quem entrou nos santos dos santos não se acostuma a viver fora mais disso. É desse jeito. Aí hoje esse testemunho, a gente edifica outros pastores, outros Amém. colegas a incentivar. Quando eu fui na igreja do pastor Flávio, da Jardim das Oliveiras, ele está construindo também para 1000, né? sim, Um templo para 1000 pessoas. na época ele tinha um terreno muito distante e ele não queria ir para lá. E eu fui lá na igreja quando era ali no Farol, que ele tinha um prédiozinho pequeno, eu fui lá e dei esse testemunho para ele, e disse a ele, pode ir lá começar a construir, que Deus vai levar para lá. E ele, através desse testemunho da nossa igreja lá, ele começou a construir lá, está construindo a igreja para mais de 1000 pessoas. Está lá, já o templo é erguido, já fez culto. Amém. Semana passada eu estive lá pregando, né? A gente testificou isso. Com o pastor Júlio também a gente foi, deu uma palavra, inclusive o Ricardo foi também como empresário, falando a respeito de investir no reino, porque Ricardo, quando ele passou a investir no reino, Deus fez com que a fábrica deles tornasse conhecido nacionalmente. Que tremendo. Então, você que está me ouvindo, que é um empresário, você está na sua igreja, meu amigo, semeie no reino, ajude seu pastor. Por quê? Deus é o maior interessado na obra dele. Tu acha que ele não vai te fazer crescer porque tu está investindo no reino dele? Isso não é dinheiro para pastor, é para o reino, cara, é diferente. Pergunta um Ricardo da vida, chama ele para ele testemunhar. Então, a gente vê isso, então a gente testifica. Eu estava em Petrolina falando sobre isso, né? O pastor se animou também para uma obra. Então, Deus tem despertado, porque também tem houve uma época que as pessoas desclassificaram a questão do tempo. Não investe em tempo, investe em pessoas. Um dia eu disse a um pastor, eu disse, olha, eu fui operado do coração. Há 10 anos eu fui operado do coração. Sabe o que o médico disse? Eu sei lhe operar. Ele opera. Agora eu tenho que ter um ambiente bom para lhe operar. Ele me operou no Hospital Português, em Recife. O templo é um lugar onde se faz cirurgias.
Você pode ser o melhor médico do mundo. Você já viu um médico operando debaixo de um pé de manga? Jamais. Né? Ele tem que ter um ambiente. A igreja é esse ambiente de se fazer essas cirurgias. De ficar com um indivíduo que foi cirurgiado espiritualmente. Então, quando você muda a visão, dizendo só em pessoas, interessante, a Bíblia diz que antes de Jesus voltar vai ser construído o terceiro templo. Yes. Se o templo não tem importância, por que vai ser construído o terceiro para o Filho de Deus voltar? Então, o templo não é mais importante, né, do que as pessoas, mas o templo é importante para cuidar das pessoas. Isso. Então, eu vou construir, eu já tenho 5 congregações rurais construídas dentro do mato. E vou construir mais 2 o ano que vem, que eu já estou com os projetos, dentro do mato. Só que ali vem pessoas para serem curadas. Amém. Lares para ser restaurados, pessoas para ser libertas, pessoas para serem tratadas na sua alma. Então, o templo tem a sua importância. Verdade. Então, mas o templo vai ficar, meu amigo, vai ficar tudo. Tua empresa, tua casa, teu carro. O templo vai ficar, sim, mas porque o templo vai ficar não significa que ele não tenha valor. Porque Jesus nunca desclassificou o templo. Não, pelo contrário. Chamou de a casa do pai dele, casa de oração. Botou, foi ordem. Foi. Então, hoje a gente incentiva as igrejas a ter o seu templo. Eu fui pastor de garagem, não critico o pastor, eu fui pastor de garaginha pequena. Quando eu vejo um pastor numa garaginha pequena, eu oro para Deus dar um templo a ele, dar um terreno a ele, porque eu fui. E eu sei. Tem pessoas que não congregam em templo alugado. Eu vi isso. Eu passei por isso, sim. Nossa. Por mais luxuoso que seja às vezes, eles não se sentem aquilo como igreja. Quando você constrói, que você vê a história da igreja, pessoas vão para ali. Dizem, essa é a minha igreja, não é um prédio alugado. Então, eu passei por todas essas experiências. Eu não falo de história e de teoria. Eu falo da prática. Eu vivenciei. Eu fui para 3 templos alugados para poder ir para o templo onde hoje é a igreja. Então, hoje, a gente tem igrejas nossas construídas em outras cidades, porque nós temos igreja em 6 cidades. Né? Estamos agora construindo também em Arco Verde, um templo também. E Deus envia, que a Bíblia diz que Deus enviará. E Deus enviava aqueles que hão de se converter, está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Então, é muita história e muitos milagres. O pastor, e assim, Deus nos dá uma visão, né? E dentro dessa visão está todos os recursos e as pessoas que vão contribuir, vão fazer parte disso. Então, quando Deus nos dá uma visão ou o Senhor nos faz dar um passo, já tem um suprimento nisso. Sim. Né? Já tem um suprimento nesse seu passo de fé. Então, literalmente, é crer, porque isso vai fortalecendo a nossa vida cristã, isso vai fazendo com que a gente vá se tornando acumuladores de testemunhos, isso vai fortificando a nossa fé para lugares maiores, onde você vai precisar exercer fé maior. É um músculo, né? Precisa ser exercitado. Sim. Não é verdade? Sim. Sim. Então a gente começa a orar pela dor de cabeça, e aí o pastor Juscelio, inclusive, que esteve recentemente aqui, inclusive gravou conosco, vou colocar o episódio dele aqui abaixo, ele é uma fonte, né? O cara fala tanta coisa que você fica assim impressionado. E aí uma das coisas que ele compartilhou com a gente foi exatamente essa questão da gente crer mesmo literalmente na visão de Deus, de saber que quando o Senhor ele nos dá uma palavra para a gente fazer algo, todo o suprimento, pessoas e recursos estão nessa palavra, e nós precisamos de algum modo exercitar. E o problema e aí o ponto que eu queria dizer que ele falou foi, o ponto não é você tomar um remédio, mas que antes disso você tem orado. A gente não pode perder as premissas. Então,
a gente precisa, antes de tomar um Dorflex, ou seja, qual for o remédio que você toma para dor de cabeça, como cristãos, nosso primeiro passo é: eu vou orar antes. Então, mesmo que a gente tenha outros tipos de recurso, a oração ela tem que ser, a ação do reino tem que ser primeiro. Sim. Né? Então, a gente não pode deixar de utilizar os recursos espirituais primeiro do que os que a gente tem acesso. Sim. Né? Os palpáveis. E, de fato, a sua história nos traz muito isso, né? De acessar no Senhor e entender no Senhor aquilo antes, muitas vezes, de buscar recursos ou pessoas. Porque, até diante do que eu estou vendo do seu testemunho, em nenhum momento você foi atrás de pessoas, né? O próprio Deus foi mandando essas pessoas para você. Porque a sua fé faz Deus trabalhar para você. Muitas pessoas não descobriram isso ainda. Se você quiser trabalhar para Deus com a sua própria inteligência, sabedoria, Deus vai lhe usar. Deus vai usar a sua sabedoria, sua inteligência, ou Deus vai usar a sua força e vai cooperar com você. Agora, se você usar a fé, Ele vai trabalhar para você, se você fazer esforço nenhum. Uau. Eu posso provar isso biblicamente. Quando ele chegou para um homem, o homem disse: eu levei os discípulos, eu levei o meu filho para seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Jesus disse: foi. Aí o homem olha para Jesus e diz assim: mas se tu podes me ajudar, me ajude. Jesus disse: se eu posso ou se tu crê. Aí o homem olha para ele e diz assim: então me ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus foi e expulsou o demônio. Por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do filho dele? Porque ele não tinha fé. E muita gente culpa os discípulos, porque depois pergunta a Jesus o quê? Os discípulos disseram: por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus disse: a casta de demônios só sai com jejum e oração. Aí as pessoas levam que a culpa dos discípulos era que eles nem jejuavam e oravam. Sim, mas o próprio Jesus tinha dito a eles que enquanto eles estivessem com ele, eles não precisavam nem jejuar. Era isso mesmo, enquanto o noivo estiver entre vocês... Você não precisa fazer nada disso. Então, como Jesus cobraria deles jejum se ele mesmo foi quem disse que ele não poderia fazer isso? Então, o que não tinha naquele pai era fé suficiente. E quando ele falou com Jesus, Jesus conseguiu ver isso nele e disse: se eu posso ou se tu crê. Ele disse: então me ajuda na minha incredulidade. Jesus pregou para ele, ajudou na incredulidade e o filho foi liberto. Então, a fé faz Deus fazer algo para você. Então, eu aprendi a viver pela fé. Ele trabalha para mim se eu tiver fé. E se eu quiser usar a força, ele vai apenas me ajudar. É diferente. Todos os homens que conquistaram algo grande de Deus, foi Deus que fez e foi pela fé. Tudo. Inclusive Hebreus diz isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que você sabe que existe e que você espera que vai receber. Então a fé faz Deus trabalhar para mim. Se eu não tenho fé, eu vou trabalhar para Ele apenas. E eu vou ser só apenas usado, um instrumento e ajudado. Mas se eu tenho fé plena, a essência da fé é o que eu aprendi. Então, eu preciso de dinheiro. Deus disse: então eu vou enviar a pessoa, eu trabalho para você para isso. Eu preciso de um milagre. Então deixa que eu faça. Porque eu não posso fazer milagre. Sou pastor, não posso fazer milagre. Então Deus faz para mim. Eu preciso de uma palavra que o povo precise. Se eu quiser usar a minha intelectualidade, eu vou pregar um sermão intelectual, ou mesmo simples, mas não vou edificar. Agora, se eu usar a fé, Deus vai falar com alguém, Ele mesmo, através daquela palavra, vai mudar a história daquela pessoa. Então, a fé faz Deus trabalhar para você, em vez de você trabalhar para Ele. E Deus não nos exige uma fé tão grande assim. A Bíblia diz que se ela for suficiente, até um grãozinho de mostarda já faz uma montanha se transportar para o meio dos mares, para você entender o poder da fé. E quando você passa a viver pela fé, você não se acostuma mais a viver sem isso. De forma nenhuma.
Agora, quem viver pela fé... Ficou já tá viciado dizendo. no milagre agora, não foi, pastor? Você passa a naturalizar milagre. Amém. Enquanto para muitas pessoas aquilo é algo... Estrondoso. Para você aquilo é natural, porque a sua fé lhe levou aquilo ali. Jesus um dia disse, qual é o mais fácil? De ser perdoado é os pecados ou levante antes? E ele disse, você não pode perdoar pecado, só quem pode é Deus. Ele disse, então eu vou fazer os dois na vista de vocês. E ele foi e fez. Então quem tem fé, Deus faz as duas coisas. Eita. Deus Então, salva, perdoa e liberta ainda. E liberta. Numa tacada E só. cura. E cura. Faz tudo. Porque Deus, quando ele trabalha nas 3 dimensões. É isso mesmo. Corpo, alma e espírito. Quando o homem trabalha, ele atinge só algum patamar. Às vezes uma cura física. Eu conheço muitas pessoas que foram curadas e que não são convertidas. Eu conheço pessoas que foram curadas e são desviadas. Cura nunca sustentou ninguém dentro do evangelho. Eu tenho várias pessoas. Só nascer de novo, né? Igual Nicodemos indagou o Senhor. Sim. Como é isso? Como é que eu posso? Porque existem 3 dimensões de servir a Deus. A palavra é sempre essa. Existem 3 níveis de conhecimento de Deus. Você pode conhecer Deus em 3 níveis. Isso Deus propõe, mas quem decide em que nível quer servir é você. Deus tem os 3 níveis, mas você escolhe. Qual o primeiro nível? João 15:15. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que pensa o seu senhor. Qual o primeiro nível? Servo. A palavra servo do grego significa empregado ou escravo. A palavra servo é empregado. A maioria das pessoas que estão na igreja está na posição de servo. O que é um empregado? Eu estou aqui na igreja, mas não recebi nada, porque o empregado, a intenção dele é receber. Então, a maioria das pessoas estão como empregado. E o problema de você servir a Deus como empregado vai ser apenas que você vai receber só aquilo que você merece, pelo que você fez. Literalmente um pagamento, né? Literalmente um pagamento. E o próprio Jesus disse, o servo não sabe o que pensa o seu senhor. Qual o problema de um servo também? É que ele não sabe o que Deus pensa a respeito dele. Então ele está na igreja, não sei se você já ouviu isso, eu estou na igreja há tanto tempo, eu não sei o que é que Deus quer de mim. O que será que Deus quer para mim? Por quê? Porque ele está agindo no primeiro nível, que é servo. Nem tem identidade nem propósito. Não. Porque nesse ele nível. Não tem esse conhecimento, não tem revelação. Esse nível é o nível de empregado. Jesus disse aos discípulos, hoje eu não quero que vocês sejam mais, agem dessa forma, como que eu sou aquele que estou sendo um patrão para vocês. Eu chamo vocês de amigo, porque tudo que o Pai me fez conhecer, farei conhecidos a vós. Então, quando você vai para a dimensão de conhecer Deus como amigo, Jesus como amigo, primeira coisa, ele faz tu conhecer o reino, o projeto que ele tem para a sua vida, o que você foi chamado para fazer, porque ele mesmo te confessa isso. Ele mesmo te diz isso. Porque um amigo, quando você tem um amigo ou uma amiga, quando você sabe de uma coisa, você não diz a seu pai e sua mãe, você diz ao primeiro a uma amiga. É verdade. Você revela primeiro a uma amiga. As amigas de escola sabem mais da vida de uma filha do que a mãe. Com certeza. Porque tudo você revela a uma amiga. Jesus disse, eu não chamo mais vocês de servo, de empregado. Vocês agora são meus amigos. Tudo que o Pai me revelou, eu vou revelar a vocês. Então, esse é o segundo nível de conhecimento de Deus. Existe um terceiro nível. Mas eu preciso dizer uma coisa no nível do amigo. Por exemplo, teu carro quebra meia-noite. O que é que você se lembra de um amigo para ligar? Fulano, meu carro quebrou. Eu só liguei para tu porque tu é meu amigo. E a pessoa atende e diz, eu também só te atendi essa hora porque tu é meu amigo. Tu quer que eu faça o quê? Eu quero que tu venha me socorrer aqui. E o cara disse, eu vou porque você é meu amigo. Dá um problema na tua vida, na tua casa, na tua família, para quem tu liga. Se tu ligar para Jesus, sabe o que é que ele diz? Eu vou para tu, porque tu não é meu empregado, tu é meu amigo.
Para um amigo a gente nunca diz não. Para um amigo a gente faz mais do que para nós às vezes. Amor, eu já vi mulher emprestar roupa a uma amiga, o sapato. Eu já emprestei um carro que eu terminei de lavar. O cara disse, eu vou no sítio. Tu me empresta o carro. No inverno, vai melar todo de lama. Mas eu não podia dizer não para ele. Era meu amigo. Se você tiver Jesus como amigo, o que foi que a irmã de Lázaro disse? "Shh, Lázaro, teu amigo." E Jesus disse, Lázaro, meu amigo. Deus não diz não. Abraão, meu amigo. Verdade. Sabe o que é quando você se torna amigo? Deus fez uma reunião no céu e disse, não, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Só que eu preciso avisar uma pessoa lá na terra. Não faço nada sem antes avisar ele, porque ele é meu amigo. Essa é forte, viu? Porque, de fato, no primeiro nível, como o senhor falou, o versículo que diz que o servo não sabe o que pensa o Senhor, o amigo sabe, né? E Deus diz ali, eu não posso fazer isso sem Sim. falar para o meu amigo. Uau. E o terceiro nível de conhecimento de Deus é além de amigo ou amiga. É se tornar esposa do Cordeiro. Um homem não pode entrar com uma amiga e gerar filho, né? Senão seria um adultério ou uma prostituição. Tem que ser com a esposa. Quando você se torna esposa, a Bíblia diz que você se torna um com ele. Um amigo não se torna um com o outro. A esposa, sim. Quando eu me torno a esposa do Cordeiro, existe o quê? Nós se tornamos um com Cristo. Não é mais eu. É eu e ele e eu. E outra coisa, ele me dá legalidade para gerar filhos. Por que é que muitos pastores não geram filhos, só adotam filho dos outros? Porque eles não agem como esposa do Cordeiro, agem apenas como amigo. Só tem legalidade para gerar filhos de verdade, que é a esposa. E os filhos são legítimos do reino. E tem um problema muito bom. O esposo e a esposa, um tira todas as suas vestes, um para o outro, e passa a se conhecer na intimidade. A esposa tira toda a roupa e diz, agora eu vou me tornar um com você. E ele tira toda a roupa e também se mostra para ela. Passam a se tornar um. Então, quando você age como esposa, Cristo se revela completamente para você como ele é, sem nenhuma timidez. E ele faz a mesma coisa com você e você com ele. Quando Cristo me chamou para ser um com ele como esposa, eu disse, eu tenho defeitos. Ele disse, quando eu entrar em você e nós se tornar um, eu te aperfeiçoo. Então, quando você é um líder que se tornou a esposa, você tem legalidade para gerar filhos espirituais. Amém. Amém. Então, eu tenho filhos espirituais em vários países do mundo. Primeira vez que eu fui no México, eu ganhei 96 almas em 14 dias. Espantou os pastores no México. Meu Deus. Eles disseram, o que é que você tem? Eu disse, não, eu sou apenas uma esposa, a serviço do meu esposo. E qualquer pessoa que queira de verdade se tornar isso, é. Agora, você decide se quer viver como empregado, como amigo ou como esposa. Os 3 planos estão aí na Bíblia. É como você ir para o lugar santo, o átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Se você quiser adorar no átrio, é um culto e você está no átrio. Assim ficava toda a congregação de Israel. Mas para o lugar santo só ia o quê? Sacerdote. Aí existiam qualificações. Sim. E para o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais distante você está das pessoas. Uau. As pessoas se acostumaram a viver no átrio, vendo tudo, participando de tudo, vendo, acusando, sendo acusado. Quando você sai do átrio e vai para o lugar santíssimo, é só você e Deus. É diferente.
Quando Moisés subiu o monte, que ficou só ele e Deus, quando ele voltou de lá, as pessoas não conseguiam olhar para ele que o mesmo brilho de Deus estava nele. Mas só porque ele ficou só com Deus. E quando ele estava liderando o povo, não tinha brilho nele. Então o líder ele tem que subir para ficar só com Deus. E ficar só com Deus não é se isolar em cima de uma montanha, como muitos fazem, não. Precisamos mais disso hoje. É no seu interior, no seu caráter, você buscar isso. Fechar a porta do quarto, né? É. Que é um lugar de intimidade Sim. também. Então, esses níveis de conhecimento de Deus é muito... Eu vivo viajando no mundo todo pregando isso. Levando as pessoas a saírem desse nível natural de empregado para ir buscar um relacionamento mais sincero, mais perto de Deus. Para quê? Porque quando sua vida for transformada, os que estiverem em sua volta vai ser transformado também. Amém. E é isso que Deus tem feito na nossa vida e na nossa história. É muita história, né? Um pouquinho. Pastor, e qual das cenas assim da Bíblia você queria ter visto com seus olhos? Queria ter vivido? A Bíblia é cheia de cenas Marcantes, né? que nos chamam muita atenção. Uhum. Na verdade, uma das cenas que eu acho que me chama, que toca muito na minha vida, né, é a de Abraão. Claro que tudo se reduz inferior ao sacrifício de Jesus. Isso está acima de tudo. Uhum. Mas eu não queria estar naquela cena vendo ele daquele jeito, conhecendo com o conhecimento que eu tenho hoje. Agora eu olho para Abraão quando Deus pediu a ele o seu filho. Exato. E a fé daquele homem de não questionar e levar o seu filho. E quando ele deixou os moços com os animais, ele disse aos moços: fique aqui e nós voltaremos. Como ele disse que nós voltaremos se ele sabia que ia sacrificar o filho? Ele poderia ter dito: fique aqui e eu volto. Mas ele disse: nós voltaremos. E quando o filho perguntou: pai, cadê o cordeiro? Ele disse: Deus proverá. Então, quando Deus pede aquilo que você tem mais importante e você oferece sem questionamento, eu não consigo ver uma imagem como essa para eu não me aquebrantar, para eu não chorar, para eu não dizer eu preciso ser assim, eu quero ser assim, eu quero viver isso. Porque hoje eu vejo Deus pedir coisas simples às pessoas e ela nega o tempo, às vezes o dízimo, a oferta, o cara acha muito. Não, Deus pediu a Abraão um filho. E o filho da promessa que Deus disse que dele ele se tornaria as gerações futuras do reino. E ele entregou sem nenhum. E ele nem perguntou à mulher, porque se ele tivesse dito à mulher, eu vou sacrificar o filho, ela tinha matado ele antes. Jamais, Ela não ia permitir. Mas aquele homem foi pela fé que tinha no Senhor. E Deus não pede isso a uma mulher, né? Deus pede isso a um homem. Pediu a ele. Então, essa imagem, eu assisto muito, já assisti várias vezes. Toda vez que eu quero chorar, eu assisto. E quero aprender. Então, são coisas como essa que foi deixado como exemplo para nós. Quando Deus nos pedir algo, a gente não recusar. A gente entregar. Há um texto na Bíblia que o anjo diz assim: agora ceio. Mas a minha pergunta é se Deus é onisciente. Por que diz agora ceio? Para deixar para nós a lição. Quer dizer, um ato consumado de fé é que deixa a lição. Uhum. Agora todo mundo vai saber o que Deus quer dizer ali. O que você fez. Não é eu, agora todo mundo vai saber o que você teve a coragem de fazer por mim. Então, eu acho que isso é o exemplo para nós hoje. Quando Deus te pede algo, cara, faz. Quando Deus te disser, faz isso. Hoje em dia, às vezes, Deus diz, fala com alguém, ora por alguém. Eu estava em um restaurante em El Salvador, e o pastor me levou, e quando a moça veio me servir, Deus disse, fale isso para ela.
Eu disse, mas Senhor, aqui, no outro país, fala isso para ela. Falasse em português ou em espanhol, pastor? Em espanhol. A pessoa traduziu para mim. Eu estava com o pastor Raul e ele era meu tradutor. E quando a menina veio para nos servir, aí eu disse, olha, Deus manda te dizer isso, isso, isso e isso. Ela olhou para mim, olhou para o pastor Raul e disse, ele é de onde? Aí o pastor, ele é um pastor do Brasil. E disse, por que é que ele conhece o que está no meu coração? Porque ele falou isso. E ela começou a chorar descontroladamente ao ponto do gerente do ambiente recolher ela. Ela contou, parou tudo. Foi um rebuliço dentro daquele ambiente. Meu Deus. Então, e ela disse, ele falou tudo que eu estou passando. E Deus mandou falar comigo. E eu tinha pedido a Deus para Deus falar comigo. E daqui a pouco estava o dono do restaurante chorando, as outras colegas dela chorando e todo mundo chorando. Mas eu poderia me calar e ir embora. E nada disso teria acontecido. E nada disso teria acontecido. Então, se Deus falou com você para fazer algo, faz. Às vezes é ir na casa de alguém fazer uma visita. Às vezes é entregar algo para alguém que você tem muito valor para você. Eu sempre digo uma coisa, eu vejo muitas vezes. Uma vez eu disse na igreja uma coisa interessante. Vamos fazer uma coisa aqui na igreja. No culto de domingo. Você que é rico, tem condição, que tem uma piscina, tem uma churrasqueira, que chama seus amigos da sua mesma classe. E estão lá, nas suas festas. Esse mês nós vamos fazer diferente. Você vai chamar o irmão mais humilde da igreja. E vai levar para a sua piscina. E vai servir um churrasco para ele, igual você serve para um cara que é do seu mesmo nível que você, que não precisa nada de você. Amém. Você vai fazer isso. E você também que é pobre e humilde, pegue o cara mais rico que tiver na igreja, que você acha que é o mais bastardo, convide ele para sua casa e não ofereça nada mais do que o que você tem. Dê a ele ovo com farinha para ele comer na sua casa e passar o dia na sua casa. Ele sentir e valorizar o que Deus deu a ele. Eu fiz isso na igreja. Os irmãos ainda hoje dizem, pastor, o senhor precisa fazer mais aquilo. Porque teve uma família que levou um pessoal bem humilde e a família tinha 5 crianças. E eles pulavam na piscina e comia carne. E eles servindo de um churrasco para aquela família. Eu não sou o garçom de vocês hoje aqui. Marcou a história daquela família. Até hoje a família diz, cara, a gente não esquece, aquele menino marcou a história daquele menino. E um pobre chamou uma pessoa abastardo. Disse, eu fiz o que o pastor mandou, senta aqui. E comeu feijão com farinha com ele. Isso é o que nós temos para comer. E lá na igreja nós cultuamos ao mesmo Deus. E eu vejo que eu dou mais glória do que você. O pobre disse ao rico. Eita, pobre desaforado. Foi. E sabe o que foi que o irmão depois me disse? O irmão rico me procurou e disse assim, o que é que o senhor precisa aqui para a gente ajudar esse povo? Porque cristianismo não é você ser feliz, cristianismo é você fazer alguém feliz. Jesus nunca trabalhou para ele ser feliz. Ele trabalhou para a viúva ser feliz quando ressuscitou o filho dela. Trabalhou para Lázaro, a família lá ser feliz. Para o coxo ser feliz. Para o endemoniado gadareno que perdeu toda a família e devolveu para a família. Jesus, cristianismo, você quer ser uma pessoa feliz, faça outra pessoa feliz. Por que é que hoje existe o maior estado de depressão de ninguém, do mundo? Porque todo mundo quer ser feliz e trabalha para ser feliz. É melhor quer sair da depressão? Faça alguém feliz. Porque quando você fizer alguém feliz, você vai ser mais feliz do que ela. Isso é cristianismo. Isso é o verdadeiro cristianismo. Quando você alegra alguém. Eu disse, por que as pessoas têm um problema de dar? Por exemplo, você vai para um aniversário de um rico. E você é uma pessoa humilde, você diz, rapaz, o que é que eu vou dar àquela pessoa?
Fica pensando o que é que vai dar porque o cara tem um poder aquisitivo maior. Aí você vai se endividar para dar um presente à altura daquele rico. O rico precisa nada dele? Não. Se você é pobre, humilde, quando eu digo humilde financeiramente, vai para um aniversário de um rico, sabe o que é que você leva para ele? Um sabonete, porque ele não precisa nada teu, ele precisou da, você te convidou, ele precisa da tua presença. Agora, se você quer valorizar uma pessoa, dê a ela o que ela nunca pôde ter. Se você fizer isso por alguém, Deus também dá a você algo que você nunca pôde ter. Eu vivo disso. Amém. Eu já peguei coisas e dei a pessoas que nunca puderam ter nada. Um sapato, um perfume. Já peguei casa de pessoas que nunca puderam reformar a sua casa. Eu ia com os irmãos reformar a casa daquela pessoa. Mas a pessoa fala assim, não, estou fazendo para Deus, não é para você. Mas não precisa de tudo isso não, né? Fazer o melhor. E todas as vezes que eu fiz isso, Deus me abençoou. Então você faça por alguém algo que ela não possa lhe pagar. Sem nenhum interesse. Com certeza você vai ser recompensado por Deus. Porque ele disse, eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive nu e tu me vestisse. Eu tive sede, tu me deste água. Eu tive preso e tu me visitasse. E os discípulos disseram, quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, você fez a mim. Eu passei uma das maiores experiências da minha vida espiritual agora há pouco. Uau. O Andarilho está lá perto da nossa cidade, o Andarilho. E eu tenho dado assistência a esse Andarilho, que ele mora na beira da estrada. Fez uma barraca debaixo de um pé de jurema e está lá. Peguei ele para casa, levei para minha casa, dei banho, dei roupa, cortei o cabelo dele, comida. Aí no dia de domingo eu estava para almoçar em casa com a minha família e o Espírito Santo disse, ei, você vai almoçar aqui não, vá levar a comida do Andarilho. Aí eu fui para uma churrascaria, peguei a marmita dele, ele disse, ei, pegue a sua também. Eu disse, não, vou almoçar em casa com a minha esposa, vou levar a comida dele e volto. Ele disse, não. Eu disse, vai lá, pegue a sua marmita também. Aí eu peguei a marmita e fui com a minha dele. Minha esposa ficou esperando em casa, para a gente voltar para almoçar. Eu fiquei lá almoçando com ele, almocei com ele, passei mais ou menos 1 hora. Quando eu terminei de almoçar, eu disse, e aí, tudo bem, Adriano? Almoçou? Tá bem, estou bem, pastor. Eu disse, agora eu vou, tá certo. Quando eu saí no carro, que entrei na pista, o Espírito Santo disse, ei, deixa eu lhe dizer algo. Eu disse, pois não. Eis-me aqui, Senhor. Ele disse, eu já levei você em muitos países. E já coloquei você em muitas mesas para comer muitos banquetes, não foi? Eu disse, já. Você já comeu na mesa de muita gente rica, em restaurante, você nunca pôde nem pagar a conta e eu fiz alguém pagar para você, não foi? Foi. Em todos aqueles lugares fui eu que te dei. E eu que te coloquei. Agora hoje, você almoçou comigo e não com o que eu te dei. Você almoçou comigo. E aí eu chorei muito. Eu me aquebrantei muito, parei o carro, chorei muito. Então, muitas vezes, a gente ocupamos mesas com coisas que Deus deu, mas que Ele não está. Eu prefiro a mesa da beira da estrada que Ele está. Porque melhor do que eu que Ele tem em dar é Ele. Foi o melhor almoço da minha vida. Porque o que eu senti, o que eu ouvi depois daquilo ali, marcou a minha história. Depois de 26 anos de pastor. E olha que eu já passei experiências com Deus. Deus já falou muito comigo. Deus já me acordou 3 horas da manhã para eu ir para uma rede onde eu sempre ia, no quintal da minha casa, e ele disse assim, vamos lá para a rede. Eu disse, hoje eu estou muito cansado. Ele disse, vamos lá para a rede.
E eu disse, vamos conversar aqui que eu estou muito cansado. Ele disse, não, quero falar com você lá. E eu fui para a rede. E lá ele não falou nada. E era 3 horas da manhã e deu 4 horas. E eu disse, Senhor, eu estou aqui com o Senhor, mas o Senhor não falou nada. E ele disse, você só fica comigo se eu estiver falando com você. Se eu estiver lhe prometendo as coisas. Se eu estiver lhe dando visão das coisas. Você é como os outros. Ai, Se pastor, você for como os outros, eu lhe abandono igual abandonei eles. é forte demais. Essa foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Meu ministério foi de expulsar demônio e curar pessoas. Mas as minhas experiências com Deus maiores foram assim. E Deus disse assim, eu só quero ficar aqui com você. Calado. Você fica comigo, eu calado. Sem falar. Porque todo mundo quer que eu esteja falando e respondendo. Eu fiquei ali até amanhecer com ele. Muito cansado. E aquilo marcou a minha vida, a minha história. Então eu sei quem é ele. Conheço a voz dele. Conheço o cheiro dele. Sei quando ele chega. Agora nós temos um caso de uma menina que estudando um curso de medicina. E a menina ficou possessa de demônio. O pai gastou quase 60 mil em menos de 30 dias. Levou para médico, internou, levou para padre, levou para centro de macumba. E por último veio nos chamar. Fui ela na fazenda do pai dela. Ela correu para dentro do mato, o pai viu, tinha mais ou menos 15 pessoas viram. Quando disse, eu não te chamei aqui, eu não quero você aqui. Eu disse, mas eu vim por causa da menina, não por causa de você. E eu orei nessa menina, ela fazendo um curso de medicina, ela e as duas irmãs. E ela foi liberta na vista do pai. Na hora. Uma família desunida e pais separados. Hoje a menina Tasha voltou para a sua faculdade de medicina e o pai delas. Isso aconteceu há 1 mês e pouco atrás, 2 meses. E domingo agora o pai, que é um homem bruto, apesar de ser rico, muito rico, mas daquele cara criado na fazenda, no sítio. Domingo agora o pai se converteu e disse assim, que eu vi Deus fazer. Eu paguei com dinheiro 60 mil para médico, para macumbeiro, para padre fazer, ninguém fez. E eu vi Deus fazer. Eu tenho que me render a esse Deus. Então, quando você carrega a marca de que Ele está com você, a vida das pessoas que estão em sua volta muda, transforma também. É isso mesmo. Então, essa é a história. Um pouquinho da história. Eu vou já ter que ir buscar a minha véia. Ai, deixa Mas a eu mulher. fico muito feliz de poder dividir, de poder falar para que as pessoas que vão assistir, que possam conhecer esse Deus nesse nível. Amém. E outra coisa, eu quero deixar bem claro. Uhum. De todos os servos, eu digo como Paulo, eu sou um pecador e o menor de todos. Não digo isso nada para glória humana. Tudo isso vai para Jesus, para a glória de Jesus, para a glória dele. Porque é ele que faz, não é homem da terra. Amém. E o pastor deixou a mulher dele ali num supermercado, meus irmãos. Se o senhor não for buscar ela, ela vai levar ao mercado, viu? Acontece, cara. Oh, meu Jesus. É por isso que Jesus disse, vigiem comigo, né? Naquela noite de angústia. Acho que foi um dos dias mais difíceis para Jesus. Sim. E ele disse, fiquem aqui comigo. E por 2 vezes, 3 vezes, Jesus voltou, eles estavam dormindo. E precisamos estar mais com ele sem que a gente fale ou espere que ele fale alguma coisa. Eu aconselho todo mundo a subir de nível. Todo mundo já está no reino, mas pode subir de nível. E subir de nível não é crescer para se tornar maior do que alguém. No reino, quanto mais cresce, mais
humilde você fica, quando está no reino. Quando está numa religião, quanto mais você cresce, mais orgulhoso você fica. É isso. É sobre isso aí. Aleluia. Pastor, com certeza o senhor vai ter que voltar aqui outras vezes, viu? Meu Deus do céu. Bom, João? Ai, meus irmãos, eu particularmente fui muito edificada, né? Poderíamos falar outras coisas, mas acredito que não se faz necessário, não nesse momento, não nesse episódio, né? Vamos deixar o Senhor ministrar o teu coração, assim como Ele está ministrando o nosso aqui. Tenho certeza que assim como a gente sentiu a presença do Senhor aqui, você vai sentir aí na sua casa também, porque a vontade é de chorar bastante. Vou para casa, vou fazer isso agora. E quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco aqui até o final. No começo até me esqueci de pedir para as pessoas se inscreverem, né, no nosso canal, deixar um like e até compartilhar esse testemunho, esse conteúdo aí nos grupos da sua igreja. Manda para um amigo, uma amiga que precisa ouvir uma palavra de fé. E mais uma vez, pastor, muito obrigada por ter aceitado nosso convite, por ter vindo aqui e ter derramado aqui nos nossos corações de tudo que o Senhor tem feito ao longo desses anos na sua vida. A gente que agradece, sou muito grato por estar aqui, primeiramente a Deus. Se você quiser nos seguir também no Instagram da IBMI, é IBMI Venturosa, no Facebook, no YouTube, está lá nosso ministério, a nossa história também. E a gente agradece muito a Deus por estar aqui. Espero que edifique a vida de muitas pessoas, aquilo que Deus já tem feito na nossa história. Amém. Que outras pessoas possam ser edificadas. Em nome de Jesus. Então, o arroba do pastor passou aí, né, durante todo o episódio. E aqui na descrição eu vou deixar o Instagram dele, bem como o Instagram da igreja também, tá? Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal. Deus te abençoe. Como eu sempre digo a vocês, vamos permanecer ligados na videira verdadeira que é Cristo, cabeça de tudo e todos, e nele somos nutridos e alimentados. Que o Senhor esteja sempre contigo, te guardando, te livrando e te ajudando a subir o próximo nível. Amém. Porque é melhor, né, pastor, mergulhar, né, do que ficar ali só com as águas nos arteiros. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um grande beijo, como vocês já sabem. Até lá vista.